Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação. Aleluias. Mais uma vez aqui na Trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esta noite nós queremos trazer uma mensagem a você, querido ouvinte, você que nos ouve. Aleluias, que vai falar ao seu coração o ano todo. Glória a Jesus. O tema dessa mensagem é Cristo em você. Glórias a Deus. Para que nós venhamos iniciar esse ano, né? Que nós já estamos iniciando, já estamos dentro dele, já começou o novo ano, já está aí a todo vapor. Glória a Jesus. E nós não podemos ficar atrás, nós temos que seguir em frente. Glórias a Deus. Quero deixar o primeiro versículo aqui dito, logo em seguida estaremos orando. Glórias a Deus. Em relação a Cristo em você. E aqui em Gálatas, capítulo 2 e versículo de número 20, glória a Jesus, nos diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo deixou escrito este versículo para nossa meditação. Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando e vamos estar entrando em alguns outros versículos. Hoje eu estou com 2 versículos a mais do que eu de costume. Glórias a Deus, porque dois versículos aí a mais é que vão completar esses 4. Não tem como deixar eles de lado. Louvado seja Deus. Mas você que vai estar nos ouvindo, vamos estar orando. Louvado seja Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Aí no seu lar, na sua vida. Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, a nossa oração. Clamamos a Ti, meu Deus querido, pela Tua misericórdia, por mais um ano, Senhor meu Deus, que se inicia. Meu Deus querido, que esse ano possa estar cheio de novidades, meu Deus querido, ao Teu povo, aos Teus servos. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos aprender, Senhor meu Deus, com a Tua palavra. Aleluias, que Cristo tem que estar em nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que o Teu Filho Jesus Cristo esteja no coração, na mente, no ser, na alma de cada um que nos ouve ou que vai nos ouvir. Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar operando e realizando para a glória do Teu nome, que nós vamos estar passando um ano, aleluias, na qual se inicia agora em janeiro e que vem em fevereiro, março, abril, maio até dezembro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse mesmo Cristo, meu Deus, que habita os céus, venha estar em nós e nós nele, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Nós temos aqui essa mensagem, está no meu coração, glórias a Deus, ser transmitida a você que nos ouve, aqueles que com certeza acabará ouvindo, chegará em algum ponto e alguém vai ouvir essa mensagem, para que você inicie esse ano, janeiro até dezembro, vai se iniciar ele, correr durante esse ano todo, lutando para ter Cristo em você. Nós temos Cristo em nós, todos terem Cristo em cada um, né? Que professam o nome de Cristo, e mesmo aqueles que não professam ou que não frequentam uma igreja, que ainda não fez uma confissão de fé, de servir a Deus, aleluia, mas que possa entender que nós dependemos de Cristo para transcorrer esse ano aqui. Nós estamos na ponta do cordão e teremos que chegar no final. Glória a Jesus. Então, que Deus possa estar abençoando. Então, eu vou estar repetindo novamente o versículo. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, e Paulo tem os Gálatas como insensato, porque
os gauleses, eles começaram a ouvir a palavra de Deus, receberam rapidamente de bom grado, e Paulo, tendo que fazer uma viagem, fez esta viagem, e quando Paulo está longe, ele está sabendo que os gauleses começam, assim como eles aceitaram Cristo tão rápido também eles começaram a se desfazer de Cristo, começaram a negar a Cristo, deixar Cristo para trás. Então, o apóstolo Paulo deixou escrito nas escrituras aqui no capítulo 2 de Gálatas, essa epístola, glória a Jesus, deixou escrito no versículo 20 do capítulo 2, dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está falando de Cristo, do Filho de Deus, que ele aceitou Cristo e que ele vivia no pecado e que agora ele está crucificado com Cristo. É a opção dele. Você deve saber que aceitar a Cristo é uma opção pessoal. Não deve haver uma intervenção de ninguém, haver uma lavagem cerebral ou forçar a pessoa a ter um encontro com Cristo. Não vai funcionar. O encontro com Cristo ela é pessoal e particular, é íntimo. Então a pessoa ela deve por si reconhecer que existe um Deus e que existe o Filho de Deus, que existe um Salvador, um libertador. A Bíblia o chama de remidor. Ele é um transformador, ele é um moldador, ele molda a vida da pessoa conforme a vontade de Deus. Mas nunca vai ser à força, nunca vai ser na marra. Eu pegar alguém pela orelha, pelo cabelo, pela roupa, pelo colarinho e levá-lo na marra e fazer com que ele venha aceitar Jesus. Não, isso ali é um encontro, esse encontro tem que ser pessoal. O apóstolo Paulo ele está citando justamente este caso. Ele está dizendo: já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, essa é uma opção dele. Ele tomou essa decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu também não queria. Mas quando eu tomei, foi uma opção minha, pessoal minha vontade. Não era porque alguém me pregou, não era porque alguém me chamou, porque alguém me forçou, não. Isso era uma vontade minha. Agora eu estou querendo, estava querendo e continuo querendo e vou continuar querendo servir a Cristo. Não é porque alguém falou. Jesus, quando ele prega para a mulher de Samaria, e ela crê, e ela já larga o cântaro e corre para a cidade dela, para os samaritanos, e já vai convidar o povo, os homens daquela região, e vai falar para eles a respeito de Cristo. E ela vai dizer para eles: vai lá, procura ver se não é ele o Cristo, se não é ele o Salvador, se não é ele o Messias que nós tanto esperamos. E eles vão ver. Quando ela novamente encontra com eles, aí vocês viram ele? E eles falaram: vimos. Mas agora não é pelo seu dito, é porque nós vimos e cremos. Quer dizer, eles tomaram uma decisão pessoal. A decisão deles agora era pessoal. Iria envolver toda uma cidadezinha ali, que era dos samaritanos. Então, eles não se davam com os judeus, não se conversavam com os judeus. Porém, agora a decisão é deles. Eles que vão tomar essa decisão de servir. Não é porque ela falou, não é porque Jesus conversou com ela, porque Jesus revelou algo da vida dela para ela, e ela contou para eles, e não é por causa disso agora. Agora a questão é eles que têm que tomar essa decisão de andar com Cristo. Então o Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Agora não é eu que estou vivendo mais, é Cristo que vive em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a vida que agora vivo na carne, glórias a Deus, vivo na fé do Filho de Deus. Então agora ele mudou o comportamento, agora é ele Deus. Ele fez uma escolha para continuar vivendo com a fé dele agora, voltado para Cristo. O qual me amou, está dizendo dele mesmo. Ele poderia dizer, pelo qual nos amou, glória a Jesus, e se entregou a si mesmo por nós. Não, ele está dizendo singular. Ele está pondo ele como a primeira pessoa. Glória a Jesus. E ele está dizendo: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é a decisão dele, é a opção dele. Está ali, é opcional. Glória a Jesus por isso. Deus nunca vai me forçar a servi-lo na marra, à força. Não. Glória a Jesus.
Eu quero ver aqui em Mateus, voltar à palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, glória a Jesus. Vamos ver o que vai nos dizer, que os outros vejam Cristo em nós. Tem que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui no capítulo 5 e versículo 16. Louvado seja Deus. E o convite é justamente isto. É você iniciar o ano. Você que é crente, você que é servo de Deus. Não deixa que o adversário te aponte, te acuse, te domine a seu bel prazer. Não. Faça com que vejam Cristo em você. As pessoas estão deixando de que os outros vejam que tem Cristo nele. É muito importante que vejam que há Cristo em mim. Senão eu estou igual ao mundano. O mundano vai me enxergar igual eles. No início da minha conversão, eu não era ainda muito crente. Era aquele crente gato, que estava em cima do muro, não tinha tomado uma decisão ainda. E um dia eu perguntei para uma pessoa: você não está vendo que agora eu sou crente? Ele falou: não, ainda não vi não. Ainda não vi. Por quê? Porque ainda não tinha me decidido a servir Cristo de verdade. Então eu estava dividido. Estava em cima do muro. Não sabia se eu realmente ficava em Cristo ou se eu ia para o mundo. Então, estou dizendo que sou crente, mas ainda não sou. É muito importante que vejam Cristo em você. Comece o ano com alguém dizendo para você: você é crente? Ou te perguntando: você é crente? E você respondendo: sim, eu sou crente. Eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus. Eu ando com Cristo e Ele anda comigo. Então o versículo está nos dizendo o quê? Em Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 5,16. Louvado seja Deus, que nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, glórias a Deus, o que é que Jesus está dizendo? Que os discípulos são sal da terra. Os discípulos são sal da terra. Nós temos que ser o sal da terra. Aleluia. Então ele está dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que as pessoas vejam em você que há Cristo em você, pelas suas palavras, pelo seu jeito, pelo seu andar, pelo seu pronunciar, pelo seu pensar, pelo seu ir e vir, que vejam que há Cristo em você, que vejam as boas obras em você. Nós temos que iniciar esse ano dessa maneira. Eu faço um convite para você, isso é um desafio. Você vai passar o ano todinho lutando. Faça essa luta, faça esse combate, vença essa batalha. Que vejam que Cristo está na tua vida de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 22, de Mateus, versículo 39. Glória a Jesus, que nos diz. Vamos ver o que nos diz aqui. Cristo em você, tem que haver Cristo em você. Aleluia. Nos diz aqui: e o segundo, refere-se ao mandamento, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe que uma das maiores lutas na vida do cristão é amar o seu próximo, amar o seu semelhante, como a ti mesmo. Se você deve pensar assim: se eu der um beliscão em mim vai doer, e se eu der um beliscão em alguém vai doer. Então se alguém me machucar, eu não vou gostar, e se eu machucar alguém, a pessoa também não vai gostar. Por quê? Porque o sentimento é o mesmo. A dor basicamente é a mesma. Nós estamos dotados de dores, para sentir dores, para ter sentimento, para chorar ou para sorrir, nos alegrar, não é? Então nós somos dotados com essas coisas que Deus colocou em nós. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. A maior luta, a maior dificuldade é o cristão amar o seu próximo. Por quê? Porque ninguém é igual. Ninguém pensa igual. Ninguém age de maneira igual. É mais fácil nós odiar um ao outro do que amar um ao outro. Ah, mas o fulano fez tal coisa para mim. Não importa o que ele fez, o que importa, não importa o sentimento dele por você, o que importa é o seu por ele. Esse sentimento aí de amar próximo é amor de irmão. Fulano lá é meu inimigo, mas se ele precisar da minha ajuda, eu tenho que ajudá-lo.
é amar o próximo, é nisso que Jesus está falando. E muitos não conseguem olhar para o seu semelhante. Semelhante que a Bíblia está dizendo é aquele que tem dedos e mão igual você, tem pés e perna igual você, que tem uma cabeça com um orelhão, com um zoião, com um bocão, com um narizão, com um beição, igual você, igual a mim, da mesma maneira. Nós devemos lutar com esse negócio, e é difícil, meus irmãos, é difícil. Essa é uma guerra, que é uma batalha que Jesus tem que vencê-la por nós, porque senão nós não vamos dar conta. E Ele vai gerar esse amor em nós, e nós vamos amar o nosso próximo. Começa o ano lutando para chegar até o fim, você, vou amar o meu próximo. Quando você vê que vai acontecer alguma coisa, irmão, vamos orar, irmã, vamos orar, o vizinho, vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia, Deus vai nos dar misericórdia, vamos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Eu não quero mal para mim, então não devo querer mal para o meu próximo, para o meu semelhante, amém? Louvado seja Deus. Uma vida transformada, nós devemos ter uma vida transformada em Deus. Aqui em aos Romanos capítulo 12 e versículo 2 vai dizer a respeito disso. Ter uma vida transformada. Glória a Jesus. E vamos ver o que nos diz. Romanos 12 e versículo 2, que nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não devemos nos conformar. Vocês estão vendo aí nas notícias a respeito desse país ali, que o Trump foi lá, tomou decisão e tal, e trouxe liberdade para aqueles que viviam embaixo do jugo de um ditador. Não quero estar citando o nome, não me interessa, deixe para lá. Mas nós não podemos nos conformar. Bom, o que é que eu posso? O que eu posso fazer? Será que eu vou ter que ir lá para esse país e fazer alguma coisa, ajudar alguma coisa e tal? Não, orar, pelo menos orar. Orar a Deus, Senhor, eu não posso me conformar, a situação lá é assim, tem situação no Brasil, é tal jeito, situação em tal país aí está assim também, tem outros países que vivem debaixo de jugo de ditador, assim é a China, é o Japão, é a Coreia, tem país ali que só Jesus na causa, mas nós não podemos nos conformar com essa situação, é disso que a Bíblia está falando, é disso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos, ele também está citando esse tipo de coisa. Por quê? Porque no tempo dele havia também essas perseguições, era governo, era os romanos, era uma situação terrível, que não tinha como se conformar, não tem como eu aceitar eu vendo um irmão, ou alguém, um vizinho sendo maltratado, alguém sendo maltratado, sendo judiado, ou um marido batendo na mulher, ou judiando, maltratando dos filhos, passando luto. Nós não temos que nos conformar. Se eu não posso ajudar, então, ou dizer alguma coisa, se eu não posso levar um mantimento, se eu não posso ajudar com a roupa, um calçado, alguma coisa, pelo menos orar: Senhor, eu não concordo com essa situação, eu não sou de acordo com essa situação. Nós temos que passar o ano lutando, porque o mundo está cheio disso, o mundo infelizmente está cheio disso, não tem como mudar essa história no mundo todo, não tem. Vai chegar o fim, Jesus vai vir buscar a igreja e a situação vai continuar ainda para aqueles que ficarem. Então nós temos que fazer o mínimo, é orar. Então ele está dizendo aqui: e não vos conformeis. Nós não temos que nos conformar com a situação. Tem situação que nós não podemos aceitar, concordar com ela, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa o seu entendimento se renovar, mudar. Se você não chegou nesse ponto ainda, deixa que o seu entendimento venha mudar, venha se renovar, venha se transformar, para que você possa dizer algo a favor e não contra. Glória a Jesus. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que lutar, porque isso é uma luta. Vamos ver aqui, glória a Jesus, em aos Hebreus capítulo 12 também, seguindo a paz com todos. Devemos seguir paz com todos. Glória a Jesus. Também é uma luta, seguir a paz com todos. É só rindo, mas é sério. É sério e é uma luta. É violenta.
também o apóstolo Paulo também escrito. Aos Hebreus, na verdade, não foi Paulo que escreveu com o punho dele, ele ditou, porque ele já estava velho e não estava enxergando direito, a visão dele se agravou, e teve um que ele curou, que estava preso, e ele também junto com ele, e ele foi ditando e o outro foi escrevendo. No final ele vai dizer: eu mesmo com minhas mãos de punho escrevi, porque ele estava junto com Paulo. Paulo ditou então. E está escrito aqui em aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é uma das partes mais difíceis de você seguir a santificação. Lute o ano todo. Lute, é uma batalha. Lute uma semana, lute 2 semanas, 3, 4, um mês. Lute os 2 meses, 3 meses. Quando você perceber, você vai ser vitorioso. Lá no final do ano, lá em dezembro, você vai falar: não é que eu consegui ter paz e transmitir paz com todos, com o vizinho, com amigos, com a igreja, com o seu pastor, com seus irmãos na fé, com seus irmãos biológicos, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Você manter, lutar para ter paz. Essa é uma situação muito difícil, mas nós devemos lutar para com ela, viver em paz. A palavra de Deus diz que os pacíficos também vão herdar a terra, quem tem paz. Os pacificadores, o homem, a mulher que são pacificadores, devem lutar para pacificar, não jogar gasolina na fogueira que já está queimando, não é? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, aleluias, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem pacificação, não tem como ver a Deus, não tem como, só vai nos apartar dele. Nós temos que lutar para nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar à palavra de Deus, glórias a Deus, lá no livro de Salmos, glória a Jesus, porque para seguir todas essas coisas, tem uma regra, glória a Jesus. Existe uma regra, ela consta aqui no livro de Salmos, no Salmos 95, nós estamos acostumados a ler somente Salmo 91, Salmo 23, alguns salmos que são gostosos de ler e tudo, né? Mas existe salmos aqui que não se deve fazer uso deles, e existe salmos que é de oração, existe salmos que é para glorificação, e tem salmos que é para maldição. É esse que nós não podemos fazer uso deles, porque nós não fomos chamados para amaldiçoar, e sim para abençoar. Então, mas este Salmo 95, quero ler a regra que só ele consta no versículo 6, é um salmo curto, ele tem 11 versículos, e ele nos diz aqui: ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse daqui é a regra para as demais coisas. Se você não tiver, aleluias, o centro de adoração, que é Deus, o centro de toda a nossa adoração, o centro da vida de Paulo, do trabalho que Paulo fazia como evangelista, como missionário, era Cristo. A Bíblia fala que Paulo era cristocêntrico. E quando nós falamos em Cristo, falamos em Deus, então a nossa adoração, o centro da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa glorificação é Deus. Por isso que lá diz que sem a paz e sem santificação, nós não podemos ver Deus, nós não temos como nos aproximar de Deus. Se eu não amar o meu próximo, não tenho como eu me aproximar de Deus. Se eu não amar a minha casa, a minha família, a minha esposa, não tem como eu me aproximar de Deus. Se eu falo mal, se eu xingo, se eu maltrato, se eu faço isso, aquilo outro, não tem como eu me aproximar de Deus. Se eu tiver a boca torpe, a boca suja, não tem como eu me aproximar de Deus. Bom, então a regra é para que eu siga todas essas coisas, para que eu siga Gálatas capítulo 2 versículo 20, para que eu siga Mateus capítulo 5 versículo 16, para que eu siga Mateus capítulo 22 versículo 39, Romanos 12 versículo 2 e Hebreus 12 14. E agora, para que eu possa seguir todas essas coisas, eu tenho que, vinde, eu tenho que ir e adorar
a Deus, prostrar-me diante de Deus, ajoelhar diante de Deus, aleluias, diante do Senhor, que me criou. Não tem como eu seguir as demais coisas sem eu ter Deus como centro da minha vida. Não tem como. Eu tenho que estar com a minha mente voltada para Cristo, voltada para Deus, centralizado em Deus. Eu vou orar primeiramente: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre a minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha casa. Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu te engrandeço. Quer dizer, primeiro eu tenho que me voltar a Deus, me pôr diante de Deus, pedir misericórdia a Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Aí sim eu vou conseguir me aproximar, amar o próximo, eu vou conseguir estar diante de Cristo, fazer alguma coisa, não concordar com algo que o mundo faz. Ora, quem sou eu para mim querer ir contra o mundo, sendo que eu não vivo da maneira como eu digo? Então primeiro eu tenho que estar diante de Deus. Você tem que estar primeiro diante de Deus. Aleluia. Então nos diz: vinde e adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa fazer essa mudança, que você possa conseguir desse janeiro até dezembro lutar. Isso é uma luta, é uma batalha. Puxa a sua espada, puxa a sua Bíblia, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai clamar ao Senhor e você vai ter uma grande vitória. Eu creio nisso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, aleluias, eu oro ao Senhor, meu Deus, pela tua palavra poderosa, aleluias, que a tua palavra possa adentrar cada coração, possa adentrar em cada lar, em cada família, meu Deus, que a tua palavra possa chegar, Senhor, nos quatro cantos de Uberaba e mais longe, até onde o Senhor quiser levar. Pai Santo, assim nós oramos, Pai, certa vitória, nos capacita, Senhor, meu Deus, a exercitar a tua palavra, aleluias, com Cristo, como Cristo vivendo em nós, aleluias, aleluias, que os outros, meu Deus, que as pessoas venham ver Cristo em nós, meu Deus, que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, meu Deus, que nós venhamos ter uma vida transformada pelo Senhor, meu Deus, e que o teu louvor chegue a ti, aleluias, pronunciado pelos nossos lábios, e que nós venhamos nos aproximar de ti, meu Pai, com ensejo, com desejo, com vontade, aleluias, meu Pai da glória, e te servir, como diz a tua palavra, meu Deus, que assim venha o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada ser humano, Senhor meu Deus, que necessita da tua misericórdia. Assim oramos e te agradecemos, Senhor da vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Assim nós deixamos a saudação, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Transmitam a palavra de Deus, deixe o seu like, participe, transmita o vídeo em nome do Senhor Jesus. Na trombeta de Deus, no ar, querido Deus, até a próxima, transmitido pela Deus Eterno TV, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação.